Estou aqui com muito temor e tremor ao Senhor, sempre que eu subo no altar para ministrar a palavra de Deus diante da congregação, o meu coração ele se aperta, o meu corpo ele... Sabe aquela dorzinha de barriga, de nervoso? Quem tem aí? Quem já teve? Pois é, eu tenho. E muito. E até hoje, tem uns 25 anos que eu prego, por aí, 26 e tal. E até hoje. Porque não é sobre mim, é sobre a palavra do Deus vivo. Aleluia! Não é sobre o que eu vou falar, se vai ser bonito ou feio, se vai ser rebuscado ou simples, mas é sobre o efeito que essa palavra vai ter no teu coração. E não é sobre uma plateia, mas é sobre uma igreja. Eu olho para cada um de vocês, eu não reconheço um rosto de plateia, eu não reconheço um rosto de auditório, eu não encaro esse lugar como um lugar qualquer, mas eu encaro esse lugar como a casa de oração onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo marcam encontros semanais conosco, para Ele falar, para Ele se relacionar por meio da palavra dele. O meio cristão seria muito mais poderoso em autoridade se todos nós tivéssemos um pensamento semelhante a esse, né, Pastor Paulo? Mas graças a Deus que essa igreja segue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Glória a Deus. Abra sua palavra. Quem trouxe a palavra de Deus aí, diga glória. Glória. Oh, glória a Deus. E abri no lugar errado. Espera aí. Deixa eu marcar de novo para abrir no lugar certo. Quem não trouxe, diga assim: no próximo culto eu trago. Amém. Traga a sua Bíblia. Deixa eu fazer um adendo aqui e puxar para a mesa, né, irmão Ellison? Irmãos, a gente está na era digital, amém. Não sou retrógrada não, gosto do digital, trabalho no digital, né? Tenho aí o meu canal, inclusive a gente está gravando essa palavra lá no Canalizar, mas eu tenho ainda uma ressalva com Bíblia no celular. Não é preconceito não, você pode continuar usando. Mas na Bíblia, no livro, não sei, tem aquela nostalgia, né? É igual ler livro digital. É bom a gente sentir o cheirinho da página, não é? Enfim. Mas se você não tiver Bíblia em papel, traga a sua Bíblia no celular. Mas traga, não ande sem a sua espada. E na mesa, que são os cultos de terça-feira, traga a sua Bíblia no papel. Sabe para quê? Para a gente aprender a manusear. A gente começou... Tinha gente que trazia no celular, mas a gente agora está todo no papel e a gente está aprendendo a manusear. Se eu falar para você aí, abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Onde está Abacuque? Vem para a mesa que você vai descobrir. Abra sua Bíblia no livro de Naum. Você pediu, foi Ageu. Isabelle, onde está Ageu? Eu para lá, para cá. Então é importante a gente saber manusear a palavra de Deus, tá? Porque isso é dever de casa do cristão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Aleluia. Então vem para a mesa toda terça, 7h30. Aleluia. Palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, Crônicas é um livro dificinho de abrir. Vamos ver se o pessoal que manuseia a palavra aí já pegou aí. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 13 em diante. As forças
e as riquezas de Salomão, é o que diz a epígrafe do texto sagrado. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E, gente, eu estou no errado. É aqui no 7, perdão, irmãos. É do lado aqui. Eu falei, ué, não é isso aqui não. É aqui, ó, é para cá. 2 Crônicas 1, versículo 7. Salomão pede a Deus sabedoria. É aqui. Não é nas riquezas, não. As riquezas é para depois. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que se possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, não, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei também riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Meu Deus! Meu Deus! Trouxe aqui para a leitura uma situação na qual você leu comigo e eu preciso só retomar alguns pontos dessa leitura para a gente ir desenvolvendo. Quem aparece para Salomão aqui, igreja? Deus. Que Deus era esse? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que levantou Moisés e através de Moisés, o que aconteceu? Ele abriu o mar vermelho, ele mandou o maná. A gente está falando aqui um Deus que era conhecido de todas as nações. O Deus de Israel. E era temido por isso. Pela sua benevolência e misericórdia, mas pela sua mão forte e juízo. Pelo amor que Deus teve para com o seu servo Davi, mas pela justiça também com a qual Deus operou na vida de Davi. E pela palavra empenhada que não voltava atrás, que Deus é esse? O Deus Todo-Poderoso, o único Deus que se deveria adorar. E esse Deus, que eu já contextualizei com você, ele mesmo aparece para um homem. Mais uma vez na Bíblia Sagrada, há uma narrativa na qual Deus vem pessoalmente se relacionar com o homem. Mais uma vez a Bíblia Sagrada traz para mim e para você fatos que demonstram que sim, Deus se relaciona comigo e contigo, comedor de angu, de arroz e de feijão, quando ele tem um propósito e quando ele quer. Então eu já digo para você que entrou nesse lugar, é por esse motivo que eu não olho para você como apenas números, mas eu olho para você como alguém que o Espírito Santo de Deus trouxe para esse lugar, para ter uma intimidade em particular. É por isso que eu me tremo e temo diante do Deus Todo-Poderoso de Israel, porque Ele ainda chama pelo nome cada pessoa. E aqui Ele chama Salomão, filho do rei mais famoso que Israel já teve, do rei mais amado,
do rei mais celebrado e o rei a quem Deus mais amou, que era Davi. Davi morre, Salomão, seu filho, assume, e Deus tinha uma palavra sobre Salomão, e é ele que vai ser o rei. E em dado momento do início do seu reinado, Deus fala para ele: olha, Davi, assim como eu fui com teu pai, assim como eu falava com ele, eu vim aqui também. Eu vim aqui saber de você. O que você quer? Me pede, que eu te dou. Meu Deus. Se eu te perguntar, nos dias de hoje, quem é que faz essa pergunta para você? Traz a memória aí alguém que já chegou para você e diz assim: ô meu querido, ô minha querida, pede o que você quer que eu te dou. Atualmente nem marido nem esposa estão podendo falar isso, né, gente? A gente já pensa no quê? Num presentinho, sim ou não? E presentinho precisa de cascalho. Tirou da minha... Eu pensei em cascalho mesmo. Cascalho. E o negócio tá feio. Então, para não passar vergonha, a gente nem pergunta. Porque as outras coisas, gente, é complicado a gente perguntar, né? Então, deixa quieto. Mas Deus decide colocar na mesa todos os dotes que ele tinha e perguntar para um reles mortal: pede que eu te dou. Meu Deus. Eu imagino Davi, se Davi pudesse ver isso. Que orgulho de um pai isso, hein? Que orgulho para um pai ver Deus se relacionando com o filho. Eu fico aqui, minha mãe está aqui me vendo pregar. A senhora fica feliz, mãe? Muito. Começa a falar não que eu choro. Minha filha está ali dando os passos dela na presença do Senhor. Ela já está quase chorando mesmo. Eu vejo Deus falando, ela sente, me dá um orgulho. Eu falei: oh meu Deus, Deus está vendo minha filha, o Espírito Santo está descendo sobre ela. Não dá um orgulho? Quem é pai, quem é mãe? Imagina Davi, se Davi pudesse ver. Davi não estava podendo ver porque ele tinha baixado a sepultura. Olha, o meu Deus se relacionando com meu filho nessa profundidade. O meu Deus mantendo a promessa que ele fez para mim, a minha descendência, e reforçando para ele as palavras que ele disse para mim, e dizendo: Salomão, eu vim aqui porque eu prometi teu pai, e agora eu estou aqui diante de ti. Pede que eu te dou. Irmãos, que Deus é esse que tem tamanha humildade de vir palestrar com a gente, pastor? Por muito menos a gente já quer tacar fogo em certas coisas, certas pessoas, não é? E Salomão não sei se fingiu o costume ou se a Bíblia não relatou. Mas não fala nada que Salomão falou aqui. Se fosse eu, se fosse você, vamos fazer uma analogia aqui. Priscila, minha secretária para assuntos aleatórios, está botando palavra na minha boca aqui, me ajudando. Imagina se Deus chegasse para você agora, feche teus olhos. Imagina se Deus chegasse para você agora, como chegou para Salomão naquela noite, e dissesse para você: pede que eu te dou. Vou repetir, imagine Deus chegando para você agora e diz: filho, filha, pede que eu te dou. Qual a sua reação aí agora? O que você pediria para Deus? Para guardar meus filhos, tá bom. Muita gente poderia pedir um socorro agora, poderia pedir alguma coisa, mas Salomão, agora volta aqui comigo, Salomão tinha acabado de se empossar rei.
Eu imagino que ele cresceu vendo o pai governar e ele se atemorizava por isso, tanto é que ele começa falando: Senhor, eu agora estou com um povo numeroso que o meu pai deixou para que eu governasse. Sabe o que eu vou te pedir, meu Deus? Já que o Senhor está me perguntando, sabedoria. Sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo, para que eu possa julgar as causas do teu povo, para que eu possa ser um bom rei. A gente leu aqui. Ele pediu sabedoria. E esse pedido de Salomão é um pedido muito aplaudido. O próprio Deus não fica surpreso, né? Mas o próprio Deus falou: olha, parabéns. Em outras palavras, por que tu não me pediste riqueza? Por que tu não me pediste para aniquilar os teus adversários? Por que tu não me pediste para ter mais anos de vida? Mas por que tu me pediste sabedoria para cuidar do meu povo? Parabéns, Salomão. Eu vou te dar sabedoria. E pela tua sabedoria o teu nome será lembrado. E pela tua sabedoria não haverá rei mais famoso em obras e feitos do que você. Em toda a terra será lembrado o teu nome. E assim foi feito. O rei Salomão, até quem nunca leu a Bíblia conhece. Os jardins suspensos. Não, isso é da Babilônia. O julgamento da mulher. Quem lembra desse julgamento da mulher com os filhos, gente? Levanta a mão aí. Nenhum juiz na face dessa terra poderia ter uma sabedoria tão grande como o julgamento que Salomão fez com aquelas duas mulheres que chegaram com o filho. Para quem não sabe, vou falar aqui rapidinho. Duas mulheres chegam reclamando diante de Salomão que uma de madrugada rolou e matou o filho de uma. E a outra, vendo que o seu filho era morto, trocou de criança naquele quarto, quando ninguém via. E deu a criança morta para outra mãe, pegou a criança viva e foram levar essa causa. Com a criança que sobreviveu, a criança que estava viva, foram até Salomão. Salomão, eu sou mãe da criança. Não, eu que sou mãe da criança. Não, eu que sou. Como que Salomão ia resolver isso? Com a sabedoria que deu para ele, ele disse assim: traga-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei Salomão. Agora coloquem a criança aqui perante mim. Para quê, senhor rei? Porque eu vou partir essa criança ao meio. E eu vou dar metade da criança para uma mãe e a metade para outra mãe. Mas aquilo tinha um objetivo e um propósito. A mãe verdadeira, no momento em que ouviu as palavras de Salomão, disse: não, rei, dê a criança inteira para outra mulher, mas poupe essa criança de ser morta. Para mim mais importa ver a criança viva do que vê-la morta. Aí Salomão, pegue a criança e entregue para esta mulher, porque essa aqui é a mãe verdadeira da criança. Sabedoria. Com relação aos julgamentos, isso foi um dos atos que está na palavra de Deus para a gente lembrar. Com relação à riqueza e o poder, a rainha de Sabá, na Etiópia, viajou muito longe, só para conhecer o rei Salomão, porque a fama dele já tinha viajado continente. Lá da África, na Etiópia, ela veio porque ela tinha ouvido falar de um tal rei Salomão, onde habitava a sabedoria do Deus vivo de Israel. E ela veio trazendo ouro, trazendo presentes. E diante do rei Salomão, deu tudo a ele como presente. Lembra que Deus falou para ele que ia dar riqueza para ele? Sabe como é que veio muito dessa riqueza que Deus prometeu para Abraão? De presentes dados pelos outros. A rainha de Sabá trouxe toneladas de ouro e prata e cobre.
fora os animais. E ela não foi a única, vários outros vinham visitar o rei Salomão, vinham aprender com ele, porque ele também falava. Salomão escreveu Cantares de Salomão. Era poeta porque Deus o dotou de toda a capacidade em sabedoria, em entendimento, em conhecimento. Ele também escreveu muitos provérbios. Afora isso, Deus usou sabedoria Deus usou Salomão com a sua sabedoria para construir o templo. O templo onde Deus ia habitar em glória para falar com o povo de Israel, Deus permitiu que Salomão fizesse por meio da sabedoria que ele tinha. E Salomão construiu o templo do Senhor. Só que se a história de Salomão terminasse aqui, estava ótimo. Mas não terminou aqui. Salomão foi tudo que Deus falou que ele seria. Salomão teve tudo que Deus falou que ele teria. Salomão foi um grande receptor da promessa de Deus e viveu toda a promessa que Deus havia falado para ele. Mas Salomão colocou tudo a perder. Esse Salomão que eu gastei 20 minutos da palavra falando sobre a sabedoria dele, dos feitos dele, do nome dele, que pediu sabedoria ao Senhor, esqueceu de guardar o coração. E aqui hoje eu quero quebrar um tabu na minha e na tua vida. A sabedoria não é tudo que a gente precisa nessa vida. Às vezes parece que é, não parece? Eu comecei pregando assim, eu falei, gente, como eu estava lendo a história, eu falei assim, sabedoria é tudo que a gente precisa nessa vida. A gente precisa de sabedoria para lidar com os outros. A gente precisa de sabedoria para poder falar. A gente precisa de sabedoria para aprender alguma coisa. A gente precisa de sabedoria para tudo. Sabedoria é tudo, é fundamental. Mas quando você vê e lê o que Salomão viveu, num primeiro momento você acha que sim. Mas quando Deus te traz a revelação e o entendimento, você vê que não. E eu vou trazer isso para você aqui hoje. Aqui, Salomão viveu tudo isso, mas quando chegou um determinado momento na vida dele, ele começou a tirar os olhos do Senhor e do Deus de Israel e de onde ele veio, e começou a colocar os olhos naquilo que ele tinha, naquilo que ele era e naquilo que ele podia. Salomão construiu tantas coisas que ele começou a se admirar. E junto com as riquezas, o sucesso e a fama, vem algumas coisas que a gente precisa saber lidar. E aqui eu abro um parênteses para te falar uma coisa. De repente Deus está demorando te dar alguma coisa, porque você ainda não vai saber lidar com ela. Espera amadurecer, espera o tempo de Deus, para que você não caia no erro de Salomão. Com a riqueza de Salomão e a fama vieram as mulheres. Vieram muitas mulheres. Tem uma brincadeira que se faz aí que o homem, para ter mulher, ele precisa ter caráter. Mas é o caráter carro, caráter dinheiro, caráter tarará, tarará. E infelizmente
A grande maioria das mulheres não se vende por isso, mas há uma parcela que sim se vende. E Salomão foi presenteado com várias mulheres desse tipo. Mulheres que se achegavam a ele com belos corpos, com filhas de rei tal, filha do rei tal, mas tudo rei pagão, tudo rei idólatra. Mas Salomão, ao invés de dizer não, pastora, ele dizia sim. Ao invés de ele usar a sabedoria dele para repreender o mal, ele começou a aceitar tudo. E Deus já tinha falado para ele não se misturar com os povos pagãos, povos idólatras. E a grande brecha da vida de Salomão foram as mulheres. Ele teve mais de 1000 mulheres e mais de 700 concubinas. Concubinas é o mesmo que amante. Ele tinha um harém. Harém é o local onde as mulheres ficam sendo preparadas, perfumadas, apenas para o rei. E ele escolhia. E Salomão ficou conhecido por isso, pelo seu pai também. E esse pecado, porque isso é um pecado, principalmente pela contaminação espiritual. Fazer outro parênteses aqui. Você sabia que quando você se relaciona com uma pessoa, além de você ter uma conjunção carnal, você tem uma conjunção espiritual com essa pessoa? Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem toca no seu corpo. Cuidado com quem você divide o seu espaço íntimo. Salomão abriu a brecha espiritual, toda a sabedoria caiu por terra. E, junto com as mulheres, o que Salomão começou a fazer? Se corromper espiritualmente de fato. Começou a adorar outros deuses. Pastora, pelo amor de Deus, gente. Você escutou o que eu acabei de falar desse cara? Vamos julgar ele aqui? Você acabou de escutar a história todinha que eu falei sobre Salomão, com quem que ele se encontrou. E num determinado momento da vida dele, ele começou a levantar altar para Azera. Inclusive tem um carro que chama o nome desse deus, Azera, esse demônio. Ele levantava um altar para Azera e queimava incenso e sacrifícios para esse deus dos amorreus, dos heteus, dos cananeus. Bastava a mulher dele chegar para ele em uma dessas, de uma outra região idólatra, e falar: meu rei querido, eu estou precisando levantar uma casinha de um poste ídolo para o meu Deus. Você pode, por favor, fazer isso para mim e me dar ainda o sacrifício? Claro, minha linda. Enfeite. Cadê a sabedoria do Senhor? O homem mais sábio. E quem sou eu e você, comedor de angu, para achar que a gente pode ir no terreno do inimigo e voltar, ir no terreno do inimigo e voltar, ir no terreno do inimigo e voltar? Estou falando de Salomão, o mais sábio que já existiu na face dessa terra. Agora, caído, derrotado, arruinado espiritualmente falando. E aí eu quero ler para você, 1 Reis. Deixa eu achar a referência aqui, que eu não marquei, daqui a pouco eu vou ler. Ah, tá. 1 Reis capítulo 11, vou ler para você, diz assim, ó. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Repete comigo. E a ira de Deus contra ele. O mesmo Deus que apareceu para ele de noite oferecendo qualquer coisa, agora se revela para o mesmo homem com ira se manifestando contra ele. Seria Deus o quê? Estava voltando atrás da palavra dele? Jamais.
Jamais. O que Deus estava fazendo aqui era reivindicando a parte dele no contrato, a parte dele no acordo, porque Deus falou para Salomão: tu precisa apenas andar no caminho do teu pai Davi, tu precisa apenas conduzir o meu povo Israel na minha presença e na minha palavra. Aí sim, eu te agradarei de você. E agora tudo ao contrário. E aí o que acontece? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. E das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tananã, deixa eu achar aqui outra parte. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Mil, como a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Só até aqui. Eu não sei se Salomão foi salvo não, tá? Eu não estou dizendo aqui que ele foi para o inferno, mas também não ouso dizer que ele está no céu esperando o dia do juízo. Depois dessa palavra aqui, eu não posso dizer o fim da alma de Salomão. Eu posso te contar a história e te deixar como exemplo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus não ficou só na ira, não. Sabe o que Deus fez? Partiu o reinado de Salomão. Davi entregou para Salomão e Deus entregou para Salomão um reinado de Israel composto de 12 tribos. Pela abominação de Salomão, que abandonou os caminhos do Senhor e a sua sabedoria, Deus disse a Salomão que ia partir o reino de Israel que ele mesmo deu. Mas ele ia partir porque Salomão não foi homem suficiente para se manter no caminho que ele designou. E ele disse: eu vou partir o meu reino entre reino do norte e reino do sul. E saiba tu que eu já estou falando com Jeroboão, que ele será o meu escolhido para liderar uma rebelião e partir o reino. E o teu filho Roboão vai seguir e vai ter o reino tomado. Resumindo a história, uma promessa que era para Salomão ficar com o reinado de Israel para sempre, com 12 tribos. Ele ficou com 2. E 10 foram para o caminho de Jeroboão. A partir da história de Salomão, a história de Israel nunca mais foi a mesma. Agora seria um reino dividido e em guerra entre irmãos. E Salomão agora, Roboão, filho dele, fica com Benjamim e Judá. E Jeroboão agora toma as outras 10 tribos. Esse foi o pior castigo que Israel sofreu desde o êxodo no Egito. E ele veio por meio de quê? Da desobediência de Salomão. Só que eu não vou acabar a mensagem aqui. Eu precisava que você chegasse até aqui com esse entendimento, amém? Amém. Eu precisava que você entendesse a história desse homem que se fala nele até hoje. Mas para que você não escutasse só a primeira parte, a parte que convinha, a parte dos reinos, a parte da riqueza, a parte do poder, mas principalmente a parte da decaída e da derrota. A parte do reino de Israel dividido. A parte em que Deus
Assim como Deus veio falar e prometer a bênção, Deus também veio cumprir a maldição. É o Deus da Bíblia. Se alguém quiser desistir, ainda dá tempo. Mas é o Deus da Bíblia. É o Deus apocalíptico da Bíblia. Mas é o Deus que não mente. É o Deus que chega junto. É o Deus que promete e cumpre. Mas é o Deus que exige a tua parte. É o Deus que não é brinquedo. É o Deus que não é garçom. É o Deus que fala e não cumpre. É o Deus poderoso de Israel. O Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que comandou essa história. Então eu precisava que você chegasse até aqui pra gente. Lembra que eu falei que eu ia jogar por terra um mito da sabedoria? Abre comigo, por favor, em Provérbios. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A sessão desses provérbios se chama o banquete da sabedoria. Quem escreve esses provérbios? Salomão. Provérbios 9 e 10, já está aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. A sabedoria é uma bênção. A sabedoria é fundamental. A sabedoria é preciosa. A sabedoria é uma joia que quem a acha algo, um tesouro inestimável. A Bíblia fala em Tiago, quem tem falta de sabedoria, pedir a Deus que Deus a dá. Mas a sabedoria sozinha e de per si, nela em si própria, para o servo de Deus, é nada. Salomão, experimentado na experiência própria, deixou esse ensinamento profundo para nós que muitas das vezes passa desapercebido. E ele nos ensina, com a dor dele, algo profundo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele antecede a sabedoria. O temor do Senhor vem antes da sabedoria. A sabedoria sem esse princípio, ela é em si inválida para um servo de Deus, que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para uma igreja. Eu não estou falando num auditório lotado que pagou ingresso para entrar, eu estou falando para uma igreja. Eu não estou dando uma palestra de coach, eu não estou falando, não estou ensinando aqui curso de oratória, eu não estou aqui falando num encontro casual de empresários, não, eu estou falando para a igreja, que teme e serve um Deus vivo. Eu estou falando para um povo que cantou aqui e celebrou, a minha vida eu te entrego. O povo que cantou aqui, eu levanto minhas mãos e rendo tudo a ti. Quem mais que vocês cantaram aqui? Lembra o hino aí? Lembra aí o hino em nome de Jesus. Lembra aí? É tudo sobre você. Vocês não cantaram isso não. Cantou? Eu estou esquecida. É tudo sobre quem, gente? Então é para você que eu estou pregando aqui. Eu não estou pregando para quem não tem conhecimento bíblico. Sem temor, tudo que nós somos, temos, sabemos, fazemos, não serve para nada. E antes de falar sobre o temor, que eu vou continuar, vou parar aqui para explicar a diferença entre temor e medo, porque eu aposto não, né? Não aposto. Eu tenho certeza que muita gente falou assim, ué,
Temor? Temor não é igual a medo? Não. Medo é uma emoção primitiva que todo mundo aqui já nasce, já vem no pendrive, no pacote, no software. Todo bebê que nasce, o bebê quando nasce, o ser humano que nasce, ele nasce com pouquíssimas coisas já instalado no software. O medo é uma delas. O medo, o instinto de comer também, tanto é que o bebê começa a chorar. Depois que ele experimenta o gostinho do que é o alimento, nunca mais ele fica quieto. Glória a Deus, que ele aprende que ele precisa chorar para mamar. Mas se você vê alguns vídeos de crianças, se você gosta assim como eu, tem um teste que o neném faz assim que ele nasce, chama teste de Apgar. É a nota de 0 a 10, como que estão as reações do bebê assim que nasce. Já viu na internet? O médico está segurando o bebê assim nas costinhas assim, daqui a pouco o médico vai e faz assim, solta o neném e faz assim. Quem já viu essa reação do bebê? Aquilo ali é o quê? Medo. Mas o bebê não sabe nada, mas já vem instalado no pacote. A amígdala dele, que é uma glândula que nós temos, ela é responsável por isso. Eu já preguei sobre a raiva. A raiva também é instalada no pacote. E a amígdala é uma glândula hormonal que é responsável por isso. Ela é sequestrada ali naquele momento de raiva e você fica cego. Quem já ficou cego de raiva aqui? Eu. Vocês são tudo crentes, vocês não ficam... Já ficou também. A amígdala, ela solta tanto hormônio para você ficar em estado de alerta, para você lutar ou fugir. E aí, o medo também vem nesse pacote e está ali na amígdala. Então, medo todo mundo tem. Medo de cobra, medo de cair, medo de morrer, medo de ficar pobre. Esse medo a gente nem precisa ter. Medo de ficar rico. Medo de ficar solteiro. Oh, meu Pai, abençoa, Jesus. Vários medos. Agora vocês estão rindo, mas na hora do medo... Quem já teve um medo aí muito grande? Um medo. Gente... Medo já vem no pacote, todo mundo tem. E pode se manifestar de várias formas. Tem gente que tem fobia. Fobia é medo, né? De aranha, por exemplo. Né? Ver uma aranha fica paralisado. É sério, tem pessoas que têm, né? Agora o temor não vem instalado no software quando a gente nasce. Ele é adquirido com o entendimento, principalmente na palavra de Deus. Se você for no dicionário Aurélio da língua portuguesa, lá no temor, ele pode te dar o significado de temor como medo também. É o primeiro significado que dá. Medo, sensação de pânico e tal. Mas em segundo lugar, vem essa definição de temor que eu quero falar com você. É um respeito e alta reverência pelo Deus que se cultua. Um termo quase que exclusivamente bíblico. Então o temor é totalmente diferente do medo. Quando eu falo que eu tenho temor, eu não falo que eu tenho medo de Deus. Eu falo que eu tenho um respeito e uma reverência profunda, assim como a dos anjos. Quem lembra dos anjos que Isaías viu? Quem lembra dos anjos que Isaías viu? Aquilo ali é temor. Se você quer e precisa de um exemplo figurativo para que você internalize o conhecimento do que é temor, lembre dos anjos que Isaías viu sobre o trono. Eles tinham 6 asas, os anjos, diante do trono do Senhor. Vocês vão me ajudar, quem sabe de Bíblia. Isaías 5. Com 2 asas os anjos cobriam a face. Com outras 2 asas os anjos cobriam os pés. Com as outras 2 asas. E o que esses anjos diziam o tempo todo? Santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Isso é temor. Se os anjos se comportam dessa maneira diante de Deus, como nós devemos nos comportar? Igreja, Salomão, por não ter temor, que é o princípio da sabedoria, perdeu tudo. Não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter nome, não adianta você ter sobrenome, não adianta você ter pais evangélicos. Eu achei muito legal isso, você sabe, Deus não tem netos, Deus só tem filho. Deus só tem filho. Se você é filho de crente, você não é neto de Deus. Você que não dá um jeito para se tornar filho de Deus também não, e senão o seu negócio fica sério. Deus não tem neto, Deus só tem filho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Igreja, aqui eu quero terminar esse restinho de pregação. Não adianta, Juninho, eu estar aqui com esse microfone aqui, ó. Aqui, irmãos, ó, ninguém me para aqui não. Aqui eu tô plena aqui, ó. Posso falar o que eu quiser. Até posso, né, pastor? Mas ele duvido que ele não vai pegar esse microfone da minha mão. Pastor Paulinho e Priscila é bravo. Graças a Deus. Aqui eu tô plena, né? E aqui eu tô corajosa. Aqui eu me sinto corajosa. Eu tô pregando, eu tô arrasando. Mas e ali na rua? E lá no meu trabalho? E lá debaixo do meu chuveiro? E lá na minha faculdade? Lá onde quer que eu esteja? Que eu não estou rodeada de tanto crente assim me observando. Será que eu carrego junto com a minha autoridade, a minha sabedoria? Será que o temor do Senhor vai andando na frente? Porque se o temor do Senhor não vier andando na frente, meu filho, pode esperar que a ruína é certa. Eu estou dizendo isso para mim e para você que está aqui, como um consolo e um remédio de Deus para a tua vida. Se Deus está trazendo essa palavra é porque Ele quer tratar, e se Deus quer tratar, abre o teu ouvido e deixe Ele pingar o remédio para o teu ouvido espiritual voltar a ouvir. Sem temor não adianta nada, sem temor não adianta eu estar aqui, sem temor não adianta eu estar ali, sem temor não adianta ser pastor, sem temor não adianta nada. Porque Deus não se impressiona com nomes, com números, Deus não se impressiona com roupa, Deus não se impressiona com performance, Deus não se impressiona com conta bancária, Deus não se impressiona com o número de seguidores, Deus não se impressiona com o que você fala de muito bonito aí fora, mas Deus se impressiona com o coração contrito e quebrantado, o coração que teme ao Senhor. Um coração que teme ao Senhor. E hoje é dia de voltar ao Senhor com temor e tremor. O salmista já falou: cantai ao Senhor e voltai para Ele com temor e tremor. Não adianta eu saber a Bíblia de capa a capa, se na hora que eu sou provada, pastora Priscila, se na hora que eu sou testada, eu dou vazão ao meu impulso humano, ao meu instinto carnal, e eu deixo de fora o temor do Senhor. Não. O temor do Senhor tem que vir como um escudo na nossa frente. O temor do Senhor tem que vir como um escudo na nossa frente. E eu digo isso para todas as esferas da sua vida. Todas. A gente costuma pensar muito na esfera sexual, né? Que é o que fez cair Salomão. É uma coisa muito forte, muito problemática, que tem arruinado muitas vidas. Mas não só nessa. É a mentira que você conta e está achando que ninguém está vendo. É a falta do temor do Senhor. É a
a postura que você tem assentado na roda dos escarnecedores, que não tem crente te olhando, mas o Espírito Santo com olhos como chama de fogo te contempla e anota na conta. É como você trata a sua mulher dentro de casa, os seus filhos dentro de casa. E eu não estou falando de briguinha não, porque briga, todo mundo briga. Eu brigo. Mulher, um mês para mulher, a gente passa por todas as fases. Deixa eu falar das mulheres aqui, rapidinho. Irmãos, a gente tem um ciclo chamado menstrual. Tem época do mês que a gente acha que vai virar Mulher Maravilha, que vai conquistar o mundo inteiro, que tudo é nosso. Daqui a pouco passa 2 dias, a gente está quase em depressão, querendo sumir, chutar o balde e ir para a floresta. Tem dia que a gente quer comer o reboco da parede porque parece apetitoso a boca. E o homem lá, pleno, sem alteração nenhuma. E ele olha pra gente e ele fala, não estou entendendo essa mulher. Mas não vai entender mesmo, isso é fisiológico. Tenham paciência conosco, homens. Pergunta a sua mulher em casa quando é que ela vai ficar menstruada. E já um dia antes, garante a caixa de bombom, garante a florzinha, garante o presentinho. Eu estou falando é sério. Estou falando sério. Amém, igreja? As mulheres dominaram. Nós passamos por isso. Então eu não estou falando dessas coisinhas que acontecem com a gente, não. Eu estou falando de conduta humana. Porque mesmo quando eu estou no meu pior dia, mesmo quando eu estou querendo matar não sei porquê, mas eu quero, o Espírito Santo chega para mim e me lembra que eu preguei aqui hoje. Ele fala, você prega bonito, mas na hora que não tem ninguém perto, aí o temor do Senhor vem sobre mim e eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque não me adianta dominar uma pregação de 1 hora se eu não te honrar quando for preciso, se eu não te honrar nas pequenas coisas, se eu não souber me comportar como uma serva e uma filha tua. E é fora isso, naquela jogadinha, né? Um dia desse eu recebi do TikTok, eu fiz uma compra. Gente, não vão me julgar não. Estou falando muitas coisas das mulheres, né? Enfim, TikTok Shop é um problema. Eu comprei um negocinho baratinho, como tudo lá é baratinho. Veio 2, gente. Mas eu paguei 1, veio 2. O que eu podia fazer? Ninguém mandou errar. Erraram porque são burro. É assim? Não. Porque eu sou uma serva de Deus. E o que é meu, o que não é meu, não é. Pode ser de R$2 ou pode ser de 2 milhões. Passei a mão na mensagem e falei, aqui, vocês mandaram errado. Minha mãe gostou, vai ficar. Aí, mulherada. Vai ficar e eu vou pagar. Eu vou pagar. Porque R$20 na minha consciência, junto com meu Deus, pesa. Pesa, sabe por quê? Por causa do temor, Wellington. Porque não adianta eu ter sabedoria aqui, ver você aqui recebendo a palavra, dando glória, achando bonito, achando legal. Poxa, a irmã está pregando no azeite, na unção. E quando eu saio daqui, eu viro uma Salomoa. É engraçado, mas mata. E Deus te chamou aqui para te ensinar um princípio chamado honra. Porque essa igreja vai crescer, vai multiplicar. E precisa ter vaso honrado aqui. Para eu discipular um outro cristão, eu preciso ter, já tirou, o temor do Senhor primeiro do que toda a sabedoria. E você que representa esse ministério precisa sair dessas portas. E não honrar o ministério também, mas em primeiro lugar, honrar o Deus que você carrega aí fora. Porque quando te olham, você que não sabe disso, mas quando te olham, não vê só o seu nome. Quando me olham, não vê só a Graziele, mas vê a Graziele crente.
E eu preciso honrar o meu Deus. E só honra o Deus que serve quem tem temor. E temor é diferente de... Você não precisa ter medo de Deus, mas você precisa ter temor, que é respeito e reverência profunda. É só assim que a gente vai alcançar o céu de glória que Jesus conquistou para nós. Irmãos, essa vida é muito passageira. E eu só estou pregando essa palavra aqui porque Deus mandou. E essa mensagem de hoje, se você aplica ela, quando Jesus voltar, essa nós cantamos, eu lembro aqui, Maranata, não foi? Quando Jesus voltar, se você cultivar o temor ao Senhor, você se torna com Ele. Você vai conhecer o céu de glória com Ele. Mas se você não honrar e botar em prática o temor do Senhor, eu sinto muito te dizer, eu não tenho medo de ser cancelada, eu não tenho medo de nada, eu só temo a Deus, olha a palavra, eu só temo a Deus que tem poder, além de matar o meu corpo, jogar minha alma no inferno. Eu só temo a Deus, o que pode me fazer o homem, eu não tenho medo. Então eu só estou pregando isso porque eu sei que a tua eternidade depende dessa palavra. Porque você pode ter vivido uma vida inteira na presença de Deus. Salomão só foi se desviar na velhice. E lá na velhice ele foi ceifado. E outra coisa, eu estou falando de Maranata quando Jesus vem, mas a gente pode ir primeiro. E não tem regra para ir primeiro. Não tem regra. Depois que nasceu do ventre da mãe, a hora que Deus chamar é aquela. E é preciso que eu e você estejamos preparados. E nós dissermos, quando isso acontecer, Maranata para mim. Porque eu vivi uma vida em temor ao Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor é construído, tá? Você pode estar aqui hoje e falar assim, acabou pra mim, porque eu não temo a Deus. Eu sou um mentiroso quanto mais, eu sou um ladrão, eu sou uma prostituta, eu sou um... sei lá mais o que? Acabou pra mim. Não acabou não, começa agora. O temor do Senhor é construção em cima de tijolinho, 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 tijolinho. Quando você vê, você já construiu uma torre de vigia chamada temor. E você está aqui hoje para o Espírito Santo acrescentar na sua vida mais um tijolinho desse temor. Não é para aparecer para ninguém não, tá? É para adorar o teu Deus. E os irmãos vão ministrar aqui. E eu quero orar por você.